A paz do Senhor Jesus a todos. Amados, eu quero meditar com vocês aqui uma palavra. Espero que vocês compartilhem, comentem, porque é um assunto muito sério nos dias atuais com relação à Igreja de Cristo. Eu queria saber a opinião de vocês com relação a fazer a obra de Deus. Se a obra de Deus é feita de qualquer maneira, qualquer pessoa que se interessa pode simplesmente ser indicada e mandada a fazer a obra de Deus, ou se nós temos que ter uma base bíblica e separar as pessoas, indicar as pessoas de acordo com as Escrituras Sagradas. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos uma referência em Atos 6, que eu vou ler para vocês, refletir juntamente comigo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão, os discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolha, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós permaneceremos na oração e no ministério da palavra. Como vocês acabaram de ouvir a leitura da palavra, irmãos, não é de qualquer maneira, irmãos. Existem princípios bíblicos e muitas pessoas às vezes até acusam os pastores, dizendo que os pastores não querem que ela cresça. Mas a questão não é essa. A questão de quando você passa a fazer parte do exército para fazer qualquer coisa, por mais simples que seja, para o reino, você vai ser perseguido pelo adversário. E se porventura essa pessoa não tiver as qualidades que a palavra de Deus assim requer, ela não vai aguentar, porque vai vir pedrada, calúnia, defamação. E se ela não tiver estrutura, ela não vai suportar. E se a pessoa não tiver, como disse os apóstolos, boa reputação, se ela não tiver se enchendo do Espírito Santo de Deus, se ela não tiver sabedoria para lidar com determinada situação, como é que ela vai representar o reino dos céus? Como é que o ministério dela não vai ser censurado? Porque a própria Escritura fala, né, que nós temos que procurar andar dando exemplo, vigilante, dando bom testemunho, para que o ministério não venha a ser censurado. Está escrito isso. Uma coisa tão simples para muitos, que é servir à mesa, que é cuidar da área social da igreja, requer requisitos, irmãos, porque você está fazendo para Deus, você está fazendo parte da obra de Deus. Os apóstolos disseram: não é razoável que a gente deixe de pregar a palavra e vá servir à mesa, vá cuidar da área social da igreja, que estava sendo questionada, estava sendo cobrada aos apóstolos. Eles se reuniram e decidiram: pegue 7 pessoas entre vocês e separem, e dê os requisitos, que sejam de boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Porque se não tiver requisitos, não vai aguentar, não suporta a tentação, as investidas do inimigo, e vai escandalizar o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Deus. O que se vê hoje é, infelizmente, né, as pessoas sendo colocadas para fazer obra de qualquer jeito aí, de qualquer maneira aí.
sem dar bom testemunho, sem estar com o Espírito Santo. Os frutos não são do Espírito, porque os frutos do Espírito é mansidão, temperança, amor, domínio próprio, longanimidade, paciência e outras qualidades mais. E as pessoas não estão tendo esses dons, não estão cheios do Espírito Santo. E aí o que acontece? Não tem sabedoria para lidar com problemas, para lidar com conflitos, e acaba, ao invés de conduzir pessoas para o reino, acaba afastando pessoas do reino. Contra a palavra de Deus não há argumento. Comenta aí e compartilhe.